Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 5, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eu quero dar um título a essa mensagem, e o título é O Melhor Advogado de Todos os Tempos. Bem, antes de falar do texto propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tenho de amizade com um homem muito ético, um homem que periodicamente eu convivo. Esse homem é advogado, é pai de família, e esse homem ele tem uma conduta muito correta, um homem muito certo em tudo quanto faz, muito caprichoso, um homem que chama a atenção pelo seu testemunho de vida, pela sua conduta e pela sua relação com Deus. Esse homem é uma pessoa que eu admiro muito, e aqui obviamente eu não vou expor o seu nome, a sua família, por questões éticas, mas é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, e muitas vezes eu fico observando a sua forma de lidar com as situações. É um homem que na maioria das vezes eu posso inclusive te dizer, como até onde eu o conheço, ele não aceita que uma pessoa venha falar mal de outra pessoa para ele. Ele usa um princípio bíblico que, se você tem algo a dizer contra uma pessoa, que você esteja de frente com essa pessoa e esteja fazendo. Isso faz com que eu o admire mais ainda. Mas o texto sagrado vai nos falar de um advogado muito melhor que esse meu amigo. E então percebamos que o Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 5, vai nos falar que os escribas e fariseus, eles trazem até Jesus uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Existem aqui alguns pontos interessantes para a nossa reflexão. O primeiro é que nós vamos observar que naquela manhã, Jesus então ele havia ido para o templo com o intuito de ensinar as pessoas ali. Então chegam ali aqueles escribas e fariseus, os quais haviam apanhado essa mulher em flagrante adultério. E interessante é que há um ponto que nós precisamos pensar. Se esses homens apanharam essa mulher em flagrante adultério, eu penso que esses homens estavam bisbilhotando a vida dessa mulher já há algum tempo, para que eles conseguissem agir como detetive e conseguissem então apanhá-la em adultério. O segundo ponto que eu observo aqui de suma importância é que aqueles homens, eles não procuram ter ética, mas eles têm ali um segundo objetivo, o qual não era necessariamente acusar aquela mulher anônima. Percebam que o texto sagrado nem sequer faz menção do nome daquela mulher, mas o objetivo principal daqueles escribas e fariseus era apanhar Jesus em alguma palavra, era acusar Jesus, era tentar usar a própria lei para incriminar Jesus Cristo. E Jesus então naquele momento ele está inclinado e ele está escrevendo algo ali naquela terra, mas eu desconheço honestamente o que Jesus escrevia. Sabe-se que esses homens então insistiram na pergunta, e eles vão dizer que na lei Moisés afirma que as tais devem morrer. Mas se você nesse momento tiver a oportunidade de ter nas suas mãos uma Bíblia Sagrada, e se você abrir em Levítico 20, verso de número 10, você vai perceber que a interpretação desse texto sagrado, ele está agora sendo feito pela metade. O texto de Levítico, então a lei a qual esses homens estão usando, ela não vai falar que apenas a mulher deveria morrer, mas o homem adúltero e a adúltera deveriam morrer. Então, há aqui uma indagação: aonde estava o adúltero? Por que a mulher ela não pecou sozinha, ela não errou sozinha? Mas eles haviam trago ali apenas a mulher. E Jesus
continua então abaixado, continua escrevendo. E aqueles homens insistem na acusação. Eram muitos os que estavam ali prestes a apedrejar aquela mulher. Tudo o que eles desejavam agora era escutar da boca de Jesus o veredito. E é nesse momento, queridos, que nós precisamos fazer aqui uma pausa. Talvez a pergunta seja: diante de situações onde as pessoas erram, onde as pessoas falham, você muitas vezes se coloca do lado que Jesus se colocou, ali muitas vezes em silêncio, intercedendo por essa pessoa, buscando talvez escutar essa pessoa, ou você está do lado da multidão, prestes a atirar pedras, seja com alguém da sua família, seja com algum amigo seu, algum conhecido, alguém que você tem relacionamento, algum colega. Qual é a sua postura? Porque muitos estavam com pedras prontas para lançar naquela mulher, e Jesus continua escrevendo. Mas Jesus vai tomar uma atitude naquele momento, uma atitude que com certeza foi estratégica, uma atitude que mudaria a sorte daquela mulher, uma atitude que iria, inclusive, moldar e mudar a vida daqueles acusadores. É quando Jesus vai falar aquela célebre e conhecida frase: aquele que não tiver pecado algum, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E sabe o que acontece? Naquele momento então, as pessoas elas passam a ser acusadas agora, não pela mulher, não por Jesus, não por qualquer outro ser humano. Mas sabe quem acusa aqueles homens? A consciência. Queridos, então, quando nós vamos observar o que Jesus está usando naquele momento, Ele está usando de uma sabedoria tão profunda, tão incomparável, que Ele vai levar aquelas pessoas a refletir, a olhar para dentro de si e concluir e entender que elas não tinham uma vida correta, santa, decente, uma vida que com toda a certeza lhes dessem ali a tranquilidade para acusar aquela mulher. São acusados pela própria consciência, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando eles começam a fazer uma leitura da própria vida deles, um a um, iniciando-se pelos mais velhos, começam a ir embora. Ficou apenas Jesus e a mulher. E Jesus, mais uma vez, levanta a cabeça, e naquele momento está agora apenas a mulher. Aquela mulher em nenhum momento abriu a boca. Aquela mulher em nenhum momento quis justificar o seu pecado. E Jesus faz uma pergunta para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela vai dizer: ninguém, Senhor. E é quando Jesus vai dar a essa mulher um conselho. Ele vai dizer para aquela mulher: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, obviamente eu penso que aquela mulher, pelo fato de ser gerada em pecado, com certeza aquela mulher, ela não se tornou uma santa. Ela continuou cometendo pecados, como eu e você, infelizmente, sempre cometemos. Mas eu penso que aquela mulher nunca mais repetiu aquele mesmo erro, porque ela tivera uma experiência com o próprio Deus. O próprio Deus a defendeu, o próprio Deus não a condenou. E Deus não quer te condenar, mas para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e entender que o maior advogado de todos os tempos está pronto a te defender contra os acusadores que diariamente te acusam e te apontam os dedos. Mas viva uma vida de santidade e busque conviver com esse advogado em uma relação íntima e sincera com ele. Que o Senhor Jesus, o maior advogado de todos os tempos, possa defender sua causa hoje
e sempre.